Ela insistiu. Não pediu. Não sugeriu. Insistiu. E quando eu finalmente disse sim, ela ficou feliz por exatamente 3 semanas. Depois perdeu o controle de uma forma que eu nunca vou esquecer. Minha esposa insistiu em abrir o casamento. Eu concordei e ela perdeu o controle. A conversa aconteceu 3 vezes antes de eu dizer sim. A primeira vez foi numa quinta-feira à noite. Ela sentou na beira da cama e disse que queria falar sobre relacionamento aberto. Eu disse que não era o que eu queria. Ela disse que entendia e o assunto ficou suspenso no ar por dias. A segunda vez foi 2 semanas depois, numa tarde de domingo. Mais estruturada dessa vez. Ela havia pesquisado, havia argumentos, havia exemplos de casais que praticavam e que descreviam como algo que havia fortalecido a relação. Eu disse que ainda não era o que eu queria. Ela disse que precisava que eu pensasse com mais seriedade. A terceira vez foi numa segunda-feira de manhã, antes de eu sair para o trabalho. Eu preciso que você entenda que isso é importante para mim, ela disse, com uma ênfase que deixava claro que havia chegado num ponto onde não ia recuar. E eu, cansado de segurar uma posição que havia se tornado campo de batalha, disse: tudo bem. Vamos tentar. Ela sorriu. Aquele sorriso de vitória que ela pensava que eu não estava vendo. Eu estava vendo. E alguma coisa naquele sorriso me disse que aquela concordância ia custar mais do que qualquer um dos dois havia calculado. As regras foram estabelecidas naquela mesma semana. Ela conduziu tudo. Transparência, proteção sempre, sem pessoas do nosso círculo, sem envolvimento emocional profundo. Eu ouvi. Concordei com tudo. E enquanto ela falava, eu percebi algo que eu deveria ter percebido antes. Ela havia preparado aquelas regras antes de me apresentar. A fluidez com que as apresentava, a ausência de hesitação, a forma como ela tinha resposta para cada pergunta que eu fazia. Aquelas regras não haviam sido criadas para nós dois. Haviam sido criadas para ela. E eu era apenas o passo necessário para legitimá-las. A primeira semana foi de ajuste estranho. Ela saiu na quarta-feira com uma energia que eu não via nela há tempo. Voltou tarde, com aquela leveza de quem acabou de descarregar algo. Como foi? Eu perguntei. Bem, ela disse. Diferente. Mas bem. Com quem você foi? Alguém que eu conheci num evento mês passado, ela disse. Não é ninguém que você conhece. Tudo bem, eu disse. E foi. Naquela semana, foi. Na segunda semana, eu fiz algo que ela não esperava. Criei perfil no aplicativo. Não com urgência, não com intenção de provocar. Mas com a clareza de quem finalmente entendeu que um acordo precisa funcionar nos 2 sentidos ou não é acordo. Comecei a conversar com pessoas. Numa sexta-feira, fui a um encontro. Quando voltei, ela estava acordada na sala, o que era incomum porque ela costumava dormir cedo. Você saiu? Ela disse, quando eu entrei. Fui a um encontro, eu disse, simplesmente. O silêncio que se seguiu teve uma textura diferente de todos os silêncios que havíamos tido antes. Com quem? Ela perguntou. Alguém que eu conheci no aplicativo, eu disse. Não é ninguém que você conhece. Eu havia usado as palavras exatas que ela havia usado na semana anterior. Ela percebeu. E eu vi no rosto dela algo que ela claramente não havia esperado sentir. Como foi? Ela perguntou, com uma casualidade forçada que não combinava com a tensão que eu conseguia ver por baixo. Bem, eu disse. Diferente. Mas bem. As mesmas palavras dela. O mesmo tom. Ela ficou me olhando por um momento. Você vai ver ela de novo? Ela perguntou. Provavelmente, eu disse. Tudo bem, ela disse. Mas a voz disse outra coisa completamente. Nas semanas seguintes a dinâmica da casa mudou de formas sutis mas progressivas. Ela começou a chegar mais cedo das próprias saídas. Começou a fazer perguntas sobre onde eu ia, com quem, o que havia acontecido. Perguntas que ela mesma havia dito que não eram necessárias dentro do acordo. Numa noite, ela disse. Eu acho que a gente deveria estabelecer algumas regras novas. Que tipo de regras novas? Eu perguntei. Sobre frequência, ela disse. Sobre não sair mais de 2 vezes por semana. Você saiu 4 vezes na semana passada, eu disse. Silêncio. Isso é diferente, ela disse. Como é diferente? Ela não respondeu de imediato. E o silêncio dela era a resposta mais honesta que ela havia dado desde o início de tudo. Antes de continuar, eu preciso fazer uma pausa e perguntar. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Me conta nos comentários a cidade ou o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imagino, e sempre fico curioso para saber de onde vocês estão acompanhando. Agora, voltando ao que aconteceu. Você está usando o acordo de um jeito que eu não esperava, ela disse, numa conversa que aconteceu numa tarde de sábado, 3 semanas depois de eu ter começado a usar minha parte do acordo ativamente. Eu estou usando exatamente o que você propôs, eu disse. Eu sei, ela disse. Mas eu esperava que fosse diferente. Diferente como? Ela ficou em silêncio por um momento, claramente processando como articular algo que ela sabia que ia soar contraditório. Eu esperava que você fosse mais passivo nisso, ela disse finalmente. Passivo.
Você esperava que o acordo fosse ativo para você e passivo para mim, eu disse. Não era tão calculado assim, ela disse. Mas era isso que você esperava. Ela ficou em silêncio. E o silêncio confirmou. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse, decidindo que havia chegado o momento de colocar tudo na mesa. Ela me olhou. Antes de dizer sim ao acordo, eu disse, eu percebi algumas coisas que eu não disse na hora. Que coisas? Ela perguntou, cautelosamente. A forma como você havia preparado as regras antes de me apresentar, eu disse. A fluidez com que você apresentou tudo, sem hesitação, como se já tivesse ensaiado. A sensação de que aquelas regras não foram criadas para nós dois, mas especificamente para você. Ela ficou completamente quieta. E o fato, eu continuei, de que você havia insistido 3 vezes antes de eu concordar. Não pedido. Insistido. Como alguém que já havia decidido e precisava apenas da minha concordância formal. Por que você não disse isso quando aconteceu? Ela perguntou. Porque eu queria ver onde isso ia chegar, eu disse. Eu queria entender o tamanho completo do que estava sendo proposto antes de dizer o que eu achava de verdade. E o que você acha de verdade? Ela perguntou, a voz pequena agora. Acho que você propôs o acordo para ter liberdade unilateral disfarçada de igualdade, eu disse. Você esperava que eu concordasse nominalmente, mas permanecesse essencialmente estático. Que o acordo fosse um passe livre para você e uma formalidade para mim. Eu não pensei assim conscientemente, ela disse. Mas foi isso que aconteceu, eu disse. Foi, ela admitiu, com uma honestidade que me surpreendeu pela diretude. E quando eu comecei a usar o acordo de forma genuína, eu disse, você perdeu o controle. Não de forma dramática. Mas começou a querer renegociar, estabelecer novas regras, criar limitações que não existiam quando você foi a beneficiária exclusiva. Eu não sabia que ia sentir ciúme, ela disse. Genuinamente não sabia. Você nunca pensou que eu poderia encontrar alguém que me fizesse sentir de verdade algo real? Eu perguntei. Eu achei que você ficaria disponível, ela disse. Que o acordo ia ser uma experiência secundária para você enquanto era uma experiência primária para mim. Você me subestimou, eu disse. Eu subestimei, ela confirmou. E quando você percebeu que havia subestimado? Quando você voltou do primeiro encontro e eu vi que você estava diferente, ela disse. Mais leve. Mais presente em si mesmo. E eu percebi que havia criado um espaço onde você foi se encontrar de um jeito que eu não havia previsto. Ficamos em silêncio por um longo momento. A sala estava quieta do jeito que fica quando 2 pessoas estão processando algo grande demais para caber em palavras simples. O que você quer agora? Ela perguntou. Quero honestidade sobre o que esse acordo foi de verdade, eu disse. Não a versão bonita de liberdade e crescimento conjunto. A versão real. A versão real é que eu queria liberdade para mim e assumi que você ia aceitar sem usar a sua, ela disse. E quando você usou a sua, eu descobri que havia pedido algo que não estava pronta para ter nos 2 sentidos. Isso é a coisa mais honesta que você disse desde o começo de tudo, eu disse. Ela ficou olhando para as próprias mãos por um momento. Eu preciso te perguntar algo, ela disse. Pode. A pessoa que você está vendo, ela disse. É algo real para você? Eu pensei antes de responder. É algo genuíno, eu disse. Não sei ainda o que é. Mas é genuíno. E eu não vou fingir que não é porque isso seria desonesto dentro de um acordo que você propôs com base na honestidade. Você está usando as regras contra mim, ela disse. Estou usando as regras como foram propostas, eu disse. A diferença entre essas 2 coisas é o que você precisa examinar. Nas semanas seguintes, ela fez algo que eu não havia esperado. Ela parou de sair. Completamente. Não disse que havia encerrado seus próprios envolvimentos. Mas as saídas pararam. A energia diferente que ela trazia quando voltava desapareceu. Numa noite eu perguntei diretamente. Você parou de usar o acordo? Parei, ela disse. Por quê? Porque eu percebi que estava usando como fuga de algo que eu devia ter enfrentado dentro do casamento, ela disse. E continuar usando enquanto eu estou tentando entender o que foi isso seria hipócrita. Você poderia ter chegado a essa conclusão antes de insistir 3 vezes para que eu concordasse, eu disse. Eu sei, ela disse. E eu não tenho desculpa real para isso. A conversa sobre o futuro do acordo e do casamento aconteceu numa noite de domingo, 5 semanas depois de eu ter começado a usar minha parte ativamente. Eu quero fechar o acordo, ela disse. Por que você quer fechar? Eu perguntei. Porque eu entendi que eu o propus do lugar errado, ela disse. E que o que eu precisava não era liberdade externa. Era coragem para ter as conversas que eu havia evitado dentro desse casamento. Que conversas? Sobre como eu estava me sentindo, ela disse. Sobre o distanciamento que eu havia sentido e que, ao invés de falar, eu havia preenchido com a ideia de que liberdade externa resolveria. Você usou o acordo como substituto de uma conversa difícil, eu disse. Sim, ela admitiu. Eu preciso te dizer uma coisa sobre fechar o acordo, eu disse. Ela esperou. Eu não vou fechar imediatamente por um pedido seu, eu disse. Não como punição.
mas porque eu aprendi nas últimas semanas que eu havia desaparecido de dentro da minha própria vida de um jeito que o acordo, de forma não planejada, me fez ver. Você está dizendo que o acordo foi bom para você, ela disse. Estou dizendo que a liberdade que você me deu me forçou a me encontrar de volta, eu disse. E eu não vou abrir mão disso por um pedido motivado principalmente pelo desconforto que você sentiu quando eu usei essa liberdade. Então o que você precisa para fechar? Ela perguntou. Preciso de conversas reais sobre o que havia antes do acordo, eu disse. Terapia. E certeza de que fechar é uma escolha consciente dos dois, não uma reação ao ciúme de um. Você ainda tem sentimentos pela pessoa que está vendo? Ela perguntou, depois de um momento de silêncio. Tenho, eu disse. E eu não vou mentir sobre isso. O que isso significa pro casamento? Significa que essa é uma conversa que precisa de mais honestidade do que a gente teve até hoje, eu disse. E essa honestidade começa com você admitindo que o que você criou não era o que você disse que era. Eu admito, ela disse. Eu propus liberdade, mas queria controle. Queria a experiência sem a reciprocidade. E quando a reciprocidade chegou, eu perdi o controle. Terapia começou 2 semanas depois. A terapeuta, na segunda sessão, perguntou algo que ficou com os dois de formas diferentes. Quando você insistiu 3 vezes, ela perguntou olhando para minha esposa, o que você teria feito se ele tivesse continuado dizendo não? Logo silêncio. Eu não sei, ela disse finalmente. Eu acho que você sabe, a terapeuta disse gentilmente. Mais silêncio. Eu acho que eu teria ido em frente de qualquer jeito, ela admitiu. De alguma forma. A terapeuta se virou para mim. E você? Quando você disse sim na 3ª vez, o que te fez ceder? Cansaço, eu disse. E curiosidade. Eu queria ver o que acontecia quando eu parava de resistir. E o que aconteceu? Eu descobri que ela havia proposto algo sem considerar completamente as implicações para mim, eu disse. E eu descobri que quando eu parei de orbitar em torno dela e comecei a existir de forma independente, o equilíbrio mudou de um jeito que ela não havia previsto. 6 meses depois daquela primeira conversa sobre o acordo, chegamos a um ponto diferente do que qualquer um havia imaginado quando tudo havia começado. O acordo foi formalmente fechado, não por demanda dela, mas por decisão conjunta depois de semanas de conversas honestas que nunca haviam acontecido antes. Você se arrepende de ter concordado? Ela me perguntou. Uma noite em que a gente estava jantando em casa pela primeira vez numa semana sem o peso das últimas semanas. Não, eu disse. Mas me arrependo de não ter dito o que eu achava antes de concordar. O que você achava? Que você havia decidido antes de me perguntar, eu disse. Que o acordo era para você e eu era apenas o carinho necessário. E que se eu houvesse dito isso em voz alta nas 3 conversas que tivemos, talvez a gente tivesse chegado numa conversa mais honesta mais cedo. Por que você não disse? Ela perguntou. Porque eu havia aprendido a engolir ao invés de dizer, eu disse. E isso é minha parte no que levou a tudo isso. Minha parte foi insistir até conseguir o que eu queria sem pensar completamente no que eu estava pedindo para nós dois, ela disse. E não estar preparada para a reciprocidade real, eu disse. E não estar preparada para a reciprocidade real, ela repetiu. Ficamos em silêncio por um momento. A gente chegou num lugar honesto, ela disse. Chegamos, eu concordei. Do jeito mais complicado possível. Mas chegamos, ela disse. Mas chegamos, eu confirmei. Minha esposa insistiu em abrir o casamento. Eu concordei. E ela perdeu o controle. Não de forma dramática, não com gritos ou cenas. De forma silenciosa e progressiva, conforme descobria que havia criado um espaço onde a reciprocidade que ela não havia planejado apareceu de formas que ela não sabia como processar. Ela queria liberdade unilateral. Encontrou reciprocidade real. E a diferença entre as duas coisas foi o suficiente para revelar tudo o que havia estado escondido debaixo da proposta que ela havia insistido 3 vezes em fazer. Às vezes o que você insiste em ter te ensina mais sobre o que você realmente precisa do que qualquer coisa que você teria aprendido sem insistir. Ela precisava de uma conversa honesta sobre o que faltava no casamento. Pediu um acordo. E o acordo, de formas que ela não havia previsto, forçou a conversa que devia ter acontecido antes de qualquer insistência.